Fala conosco, ó Pai, através da escritura, da mensagem, da expressão. Fala conosco, ó Pai. Estamos aqui porque nós queremos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Somente somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nós cremos, Senhor, em tudo que nós já ouvimos. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode vivificar a Tua palavra. O Senhor pode vivificar toda a Escritura, todo ensinamento, todas as instruções já ouvidas em nosso coração, Senhor. Por isso, não tememos. Nada temer, nada temer, tudo é possível, aleluia, nada temer. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os espíritos. Por isso, nada tememos, nada temer, aleluia. Se o Senhor estiver em mim, se o Senhor estiver em nós, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, aleluia. Nós te louvamos, amém, Senhor. Boa noite, bom dia, irmãos, com Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2. Aliás, depois nós voltamos no 2. Vamos para o capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, versículo 12. Já tivemos uma escola maravilhosa com o nosso pastor aí, através do Espírito Santo, usando o nosso pastor, nos dando as instruções, nos ensinando, e também ouvimos aí esta palavra voltada para os jovens. E eu posso dizer, jovens de 0 a 100 anos, né? Todos os dias estamos aprendendo. E até numa reunião voltada para os jovens, nós estamos aprendendo, amém? Um grande filósofo chamado Sócrates, você conhece, no finalzinho de seu ministério, de sua jornada, foi perguntado para Sócrates o que ele tinha, dentro de tudo aquilo que ele tinha ensinado e aprendido, o que ele poderia dizer. Ele disse: o que eu sei é que nada sei. E assim nós devemos permanecer humildes em aprender, né? Nós não sabemos nada, mas buscamos a sabedoria e o conhecimento de Deus, amém? Então vamos ler. Porque para isso trabalhamos
e lutamos. Vamos falar juntos? Porque para isso trabalhamos e lutamos. O objetivo, pois esperamos no Deus vivo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. É isso aí? Vamos mais uma vez? Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O versículo 11: manda estas coisas e ensina-as. Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Em meio dos jovens, eu creio que há jovens fiéis, como nós acabamos de ouvir sobre Estevão, um homem cheio de fé e de poder, né? Fiéis na palavra, no trato, na caridade, fiéis na palavra, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos simplesmente ler alguns parágrafos da mensagem do nosso profeta e alguns rascunhos que eu fiz aqui, desde que o nosso pastor começou essa série de cultos nas sextas-feiras, voltada para os jovens. É muito bom nós entendermos que essa trajetória da vida cristã, principalmente em uma igreja, nós precisamos suportar a fase que nós passamos em nossa congregação. A igreja ela é composta de novos convertidos, recém-chegados, de crianças, escola das crianças, crescendo um pouquinho mais. Daqui a pouco tem que ter uma escola com as crianças maiores, depois jovens, adolescentes, e depois trabalhar aí com os anciãos, cultos de casais e ensinamento com os pastores, os oficiais da igreja. Essa é a trajetória da vida cristã, principalmente no ministério, o qual eu faço parte, o qual você faz parte. Então isso nós nunca devemos achar que é comum, mesmo ouvindo as mesmas coisas que você já ouviu, que você já é mestre, mas tem outros que estão chegando e precisa aprender e ouvir. E aqui nós vemos a instrução, o apóstolo Paulo, falando sobre a fidelidade e diligência no ministério, falando aí a Timóteo. Versículo 12, onde nós lemos: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Você deve ler a Bíblia fazendo aí uma pergunta para si mesmo. O que esse texto está querendo dizer para mim? O que esse texto está querendo me informar? O que Deus está querendo falar comigo a respeito desse versículo? Por isso, a Bíblia, ela é um livro toda inspirada por Deus. Amém? E você não deve ler a Bíblia pensando em um, em outro, mas você deve ler a sua Bíblia como que é o próprio Deus chamando você a uma conferência. Então, nesse versículo, você deve entender o que Deus está querendo falar comigo. O que falta? O que eu devo praticar que eu não tenho praticado? E voltando para os jovens, vocês que estão aqui nesta manhã, vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados pelo número de jovens que nós temos aqui. É muito bom você pai, você mãe,
poder acreditar no seu filho, você acreditar na fase que eles estão vivendo. Acreditar. Quando você acredita em seu filho, você está colocando uma grande responsabilidade para com ele. Eu digo sempre para os meus 3, eu confio em vocês. Vou perder a confiança quando vocês me derem motivos. Espero que eles não me deem o motivo para me perder a confiança. E nós, como igreja, nós precisamos acreditar em um ao outro. É claro que o pastor, se tratando do ofício sacerdotal, é aquele que é o mais desconfiado de todos, porque ele precisa tratar não somente com as pessoas, com as famílias, mas são almas, são ovelhas, e que há as 3 classes de crentes aí, e sempre o lobo vai querer infiltrar no meio das ovelhas para sim tentar pegar algumas, né? E o pastor tem que ser desconfiado, né? Ele precisa, por isso você deve ficar sempre próximo do seu pastor, do nosso pastor, para ele sentir o seu cheiro, né? O pastor tem cheiro das ovelhas, as ovelhas têm cheiro do seu pastor. E se chegar um bodão aí, ele vai discernir que não faz parte do rebanho, né? E você vai estar mais protegido. Nós vivemos no mundo, somos do mundo, fazemos parte dele, mas não somos do mundo. Você pode dizer, não sou do mundo, deste mundo eu não sou, amém? Somos agentes de Deus, somos peregrinos, somos forasteiros, o nosso lar não é aqui. E você está recebendo influência do Espírito Santo. Então, isso não significa que temos que andar segundo o seu curso. Eu vi alguém dizendo assim, que a palavra, hoje nós não devemos pregar e ensinar o nosso povo como o apóstolo Paulo ensinou, porque os costumes mudaram, a cultura mudou, então tudo está inovado. Nós temos que pregar um evangelho conforme a era a qual nós estamos vivendo. Não, eu não creio nisso, não aprendi assim. Nós devemos dar valor a este original, esta palavra original que não muda. Nosso Deus não muda. Aquilo que era pecado ontem continua sendo pecado hoje, e até a volta do Senhor vai ser pecado, incredulidade. Então, veja só, você que está anotando, nós não devemos viver e andar segundo o seu curso, segundo os padrões de comportamento que as pessoas usam como meio de vida. Ser diferente está cada dia mais difícil. Esta mensagem, esta Bíblia, o Evangelho nos faz sermos pessoas diferentes. Não porque você quer ser um pássaro raro, não porque você quer ser mais santo do que todo mundo, mas passe a ler a sua Bíblia, que de uma coisa simples você vai se tornar uma pessoa, um jovem, uma moça, um rapaz diferente. Deus vai te dar poder lendo a sua Bíblia. Você quer poder? Você vai receber. Mas como? Tem os meios, tem os caminhos, como você receber poder, como você ser um jovem de valor, de vitória, recebendo aí a unção do Espírito Santo. Tem um caminho a percorrer. Então, ser diferente está cada dia mais difícil. Hoje tudo é mais fácil. As coisas chegam até nos jovens com total liberdade. A TV, a internet, o celular, nos fazem dependentes de modismo. E quando menos se espera, estamos agindo como as pessoas que não conhecem a Cristo. Começa a ser legal
Começa a ser legal, que jovem legal, que moça legal. Ir a lugares que antes achávamos que não edificava, hoje não importa mais. Aí você vê a importância de termos um companheirismo entre nós. Aí quando a mocinha, o rapaz começa a pegar um espírito de rebeldia, rebelde, ele acha que não precisa ficar mais entre os jovens. Já começa a ver defeitos, mas com todas as nossas fraquezas, vocês com todas as fraquezas de vocês, moças e rapazes que estão aqui nesta manhã, vocês são os melhores jovens desta cidade. Falo sem medo de errar, vocês são os melhores em nível de fé, em nível de comportamento e em nível de espiritualidade. Então, isso não importa. Começamos a comentar sobre a vida dos outros, voltando aí ao assunto do pastor, sobre fuxico, mexerico. Começamos a comentar sobre a vida dos outros, os seus celulares, as conversinhas entre os jovens. Isso já começa a se manifestar esse espírito, levantar falso. O que nós, eu estou assentado com vocês como os jovens, o que nós, como jovens que conhecem a Cristo, estamos fazendo para mudar o ambiente onde estamos? Anote aí na sua agenda, jovem. Anote aí. Você deve andar com essa pergunta martelando no seu consciente. Mocinha, rapazinho, o que eu estou fazendo para melhorar o ambiente aonde eu estou vivendo, aonde eu estou andando, aonde eu estou me associando? Será que nós estamos sendo testemunho de Cristo? Ou será que estamos agindo de acordo com o cursar do mundo? Timóteo era discípulo de Paulo. É tão bom nós aprendermos, irmãos. Timóteo era discípulo de Paulo. Nesse versículo, Paulo exorta. Quem gosta de ser exortado? É difícil responder, né? Toda correção no momento, ela dói, né? Mas ser exortado por alguém que tem esse amor, né? Paulo tinha um amor, tinha um respeito, tinha uma consideração tão grande para Timóteo, e ele escreveu esta carta, né? Exorta a Timóteo como deveria ser a sua conduta. Por isso, irmão, irmã, nós somos responsáveis um do outro em relação ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Você vê um irmão se portando de uma maneira errada, você vê um jovem se portando de uma maneira errada, faça algum motivo. O que eu posso fazer para ajudar o meu companheirinho, o meu coleguinha? Eu vou chamar ele para fazer uma caminhada e vou conversar com ele a respeito desta maneira. Eu vou chamar ele para uma reunião em minha casa, nós temos um momento juntos, e de uma forma amigável, de uma forma demonstrando amor, eu vou tentar despertar ele, que ele foi visitado por um espírito sedutor, que ele está se comportando de uma maneira diferente, que não é uma maneira de um cristão, de um jovem cheio do Espírito Santo como era Estevão. Será que os jovens, será que ficou só no passado? Havia os jovens como Estevão, cheios de poder, Daniel, Sadraque, Mesaque. Aonde estão os Daniéis de hoje? Os Sadraque, os Mesaque, os Abednego? Eu creio que ainda existe. Ainda existe. E nós precisamos imitar uns aos outros. O apóstolo Paulo disse para aqueles que estavam ouvindo, para aqueles que eles estavam instruindo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então você deve andar com pessoas que você pode imitar em sua conduta. Você sempre pensar assim: eu devo cuidar da minha vida espiritual, estar com pessoas que têm um nível de fé igual a mim ou maior do que eu, mas menor eu não posso. Se você estiver imunizado, você pode, para ajudar este jovem. Você lembra de Nelly Sander? Nelly Sander era uma jovem e ela frequentava ambientes de bailes, de danças. De repente, Nelly Sander vai para um culto onde estava o profeta pregando. Ela teve uma experiência com Deus, uma jovem como você. E ela se sentiu tão cheia da presença de Deus, porque o irmão Branham pregou a mensagem: convencidos e tão preocupados. Quando Deus tem uma experiência com o homem, com a mulher, com o jovem, ele fica tão cheio que ele tem dentro de si aquela vontade de salvar outros. Porque ovelha gera ovelhas. Um salvo, ele tem esse sentimento de salvar outros. Então ele vai fazer de tudo. E Nelly Sander lembrou dos amigos que estavam lá na danceteria, pessoas tão boas. Ou se ela viesse para a mensagem, se ela tivesse essa experiência, falou: eu vou lá. E chegou passando ali de porta, na porta ali daquela danceteria. Ela entrou, viu um, viu outro. De repente chamou um, chamou outro. Mas ela não estava ainda cheia do Espírito Santo. Ela não tinha passado pelas 3 etapas da graça: a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. Ela não tinha ainda o selo de uma vida cristã. Foi um copo tirado do galinheiro que estava pronto para ser usado, mas ainda não estava cheio. E de repente o irmão Branham contando essa experiência de Nelly Sander, uma jovem, quando ela menos percebe, ela estava nos braços de um homem cabeludo, parece assim que o irmão Branham cita, dançando. Ela: meu Deus, o que eu estou fazendo? O Espírito Santo, ele é sensível. De repente o Espírito Santo foi deixando ela sozinha, e ficou ali em uma árvore. É assim que o Espírito Santo fica. É nós que expulsamos o Espírito Santo de nós. Não é ele que sai de nós, é nós que expulsamos. E ela foi expulsando o Espírito Santo. Ficou ali, desejando voltar, mas esperando. De repente ela acordou: meu Deus! E saiu os gritos. Para onde ela foi buscar socorro? Lá na casa do pastor, lá na casa do irmão Branham. Por isso sempre eu gosto de dizer isso aos jovens: você deve anotar na sua agenda, dentro de seu nível de amigos, amizades, você deve fazer uma lista de seus melhores amigos, seja a quantidade que seja, se seja 10, 20 ou 30. Se 3 amigos não serem os melhores amigos que você tem, você está muito mal espiritualmente. E tudo. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu pastor não estiver nesta lista dos 3 primeiros melhores amigos, você deve entender: Deus não vai mais poder falar com você. Melhor amigo que você tem, moça, é sua mamãe. Melhor amigo que você tem, garotinho, é seu papai. O melhor amigo que você tem é seu pastor, é o sacerdócio que Deus levantou ao seu favor. Ele sempre está ali orando, intercedendo por cada um de vós e dizendo assim: eu acredito nos jovens. Ainda há jovens vitoriosos, mesmo caindo, mas levantando. Eu estou aqui para te ajudar, jovem. Volte para a casa do Senhor. Então, Timóteo era discípulo de Paulo, e nesse versículo, Paulo exorta a Timóteo como deveria ser a sua conduta. Timóteo era como vocês, tinham seus conflitos internos. Você tem conflito interno, mocinha? Quem tem conflito interno aqui? Levante a mão. Levanta minhas 2 mãos. Interno. Eu levanto as minhas 2 mãos, porque nós devemos estar em combate. Nós temos combates, nós temos lutas internas, essa na mente. A maior batalha está aqui. Por isso que é bom nós termos profeta.
E como nós vencermos, irmã Raíssa? Como nós vencermos, irmã Esther Hope, irmã Ellen Damares? Como nós vamos vencer esta batalha? Primeiro ela vem na mente. E depois nós temos que lutar. Lutando, como sempre eu gostava de fazer a observação quando a irmã Ludmila era jovem. Ela assistia o culto assim. E eu ficava olhando, por que ela está assim? Era uma jovem ainda, você estava ali e assistiu o culto assim. Por quê? Depois ela falou, é porque ela, estando olhando para o pastor, a mensagem, os movimentos não atingiam ela. E assim, ela descobriu, se ela focasse no pastor, os movimentos não iam tirar a atenção dela. O cavalo tem aquela coisa para isso, né? O tapa, né? Aqui, para estar olhando lá para frente e continuar. Se ele olhar para a direita, olhar para a esquerda, e nós assim precisamos estar nessa luta, até nos nossos sonhos. Imaginou, até na hora de dormir, descansar, de dormir, você está numa batalha. Quantos já acordou assim, cansado? Eu já acordei. Mas é tão bom quando você sonha um sonho bom, igual eu sonhei essa noite, sonhei com o senhor, sonhei com o Encontro Nacional, o senhor estava pregando. E aí eu acordei, sabe, eu estava tão bom, a gente está com saudade do Encontro Nacional, né? Eu sonhei, estava tão bom, eu tentei dormir para sonhar de novo e não consegui, né? Sonhar não tem jeito, mas quando é um sonho ruim, você acorda, graças a Deus, eu estava sonhando, né? Mas não pode deixar isso, jovem, moça, descer para o coração. Mas como eu vou vencer isso? Lendo a sua Bíblia, lendo as mensagens e orando. Se nós paramos de orar, se paramos de ler a Bíblia, com vontade ou sem vontade, não vamos vencer. Eles tinham conflitos internos. Seu pai era grego, sua mãe era judia, e eles tinham influências que não provia de Deus. Por isso é individual, mocinha, rapaz. Se a mamãe não está passando uma fase que não tem compromisso com Deus, o papai não está tendo compromisso com Deus, você não pode receber a influência deles. O que eles tinham que fazer, eles fizeram, eles instruíram você no caminho que você deveria andar. Agora, nessa fase de adolescência, é você que precisa ter a sua experiência. Aí, influências que não proviam de Deus para o afastar da verdade, mas ele preferiu servir a Cristo. E então Paulo começa a instruí-lo. Que forma ele deveria andar. Anote aí na sua agenda. Você quer fazer história? Moça, nós estamos lendo aqui a história de Timóteo. Paulo exortando Timóteo, o jovem. Se os anos fossem demorar mais, eu iria ler a sua história. Nós iríamos ler a sua história. Você quer fazer história? Respeite a história. Amém? Você quer fazer história? Você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por alguém? Então respeite quem fez história. Quem fez história para nós hoje, essas pérolas que nós temos em mãos, foram deixadas para mim e para você sabermos vencer. Porque vivemos em dias maus, para nós fazermos a diferença. Na escola, irmã Érica, irmã Vitória, irmã Maíra, será que você precisa dizer, eu sou crente? Não, só a maneira de você andar te denuncia que você não é apenas crente, você é uma cristã. Jovens, vamos fazer a diferença? Tira-se um pouquinho e fala amém, bem forte. Fala para descer para o seu coração. Ficar somente aqui não, descer para o coração. Jovens, vamos fazer a diferença? Eu não escutei os jovens dizendo amém. Jovens, vamos fazer a diferença nesse mundo mau? Amém. Então, alguns passos para fazermos a diferença aonde você estiver. Primeiro passo, nota aí, ter cuidado comigo mesmo. Timóteo 4, versículo 16. Nós somos o nosso maior obstáculo. Temos que todos os dias dizer não para os prazeres, não para os prazeres.
não para os prazeres mundanos, negar a nossa vontade, vigiar o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa fala. Segundo, ser exemplo. Que missão para sermos diferentes. 1 Timóteo 4, versículo 12, a parte B, onde nós lemos: mas ser exemplo dos fiéis. Você lembra o que foi dito para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. E aqui nós temos, mas sermos exemplos dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Oh, meu Deus, porque é tão difícil ter uma vida cristã. O irmão Brana pregou essa mensagem. Somos vistos por onde andamos. Os jovens lá da rua podem fazer qualquer coisa, mas quando nós errarmos um pouquinho o nosso passo, todos vão dizer, é você que se diz que é uma crentinha, a crentinha safada, a crentinha sem vergonha, a crentinha sem vergonha. Todos estão fazendo aberrações, mas deixa você sair um pouquinho do centro. Porque o diabo está contra você, com acusações, mas de outra proposta, Deus também está com os olhos em você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo permite nós sermos ridicularizados, zombados, criticados, para nós sabermos que nossa decisão de sermos diferentes vai ser assim. Não tem como nós mudarmos isso. Se os nossos tutores, se os nossos mestres são zombados, foram martirizados, deveremos nós cumprir o nosso ministério na escola, em qualquer lugar, de uma forma com que está aí os jovens nominais, os jovens... Não, irmão, ridicularizado, zombado, mas você canta assim, quer me critique, quer me zombe, eu não vou deixar de estar lutando, buscando aí essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é o batismo do Espírito Santo. Então, somos vistos por andarmos de uma forma diferente. Vamos pular um pouquinho, se o tempo não dá. Terceiro passo, conhecer a palavra. Esse é primordial, conhecer a palavra. Eu lembro do pastor, um período, com o irmão Renato, que era jovem, a irmã Fabiana, que era jovem, a irmã Camila, na época, a irmã Fabiana e a irmã Ludmila, outros que já casaram, né? Só está faltando o irmão Edmar, irmão Marcos, né? Daquela época. Mas eles foram instruídos, eles gostavam, o pastor gostava de ajudá-los. Mas eles também tinham aptidão. Pegava a mensagem às 7 horas, estudava ela, e não só estudava, como decorava toda a mensagem. Irmão Rafael, irmão Kennedy e tantos outros. Mas tinha aptidão. Você dá alimento para um povo que está com vontade de comer. Você fala, nós falamos, você que é jovem, mas o nosso pastor não faz nada por nós. Mas vocês estão sem aptidão, ué. Vocês mães que são cozinheiras, fazer comida e pôr na mesa e o povo não quiser comer, é terrível. O problema não está na sua comida, não está na forma de você fazer a comida, é o mesmo alimento que eles receberam lá. Vocês estão recebendo hoje. O problema é que às vezes falta aptidão para buscar isso aí, esse alimentar dessas coisas que estão sendo colocadas, da programação que está sendo colocada, para você crescer, para vocês ter vitórias, para vocês ser jovens diferentes. Então nós somos vistos por onde nós andarmos como pessoas diferentes. Conhecer a palavra. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler. Quem está lendo a Bíblia aí dos nossos jovens? Qual é o capítulo, irmã Isabel, e o livro que a irmã está lendo? Será que nós conseguimos ler toda a Bíblia dentro de 30 dias? O pastor falou que nós não damos conta. Eu gosto de lançar desafio. E quando eu lanço desafio, eu gosto de fazer junto com vocês. Vamos ler a Bíblia juntos em 30 dias? Pastor, me dá essa permissão?
Eu acredito nos jovens. Eu acredito nos jovens. Vamos ler a Bíblia dentro de 30 dias. Quantos dos jovens estão aqui nesta manhã? Quer ler a Bíblia comigo? Eu estou disposto a ler a Bíblia com vocês dentro de 30 dias. Eu vou ser ajudado também. Toda a Bíblia. Dentro de 30 dias. Mas para isso você tem que colocar prioridade. Você levanta de manhã, você tem uma prioridade. A primeira coisa é fazer: mãe, cadê o café? Cadê? O que tem para comer? Lá em casa é assim. Aí depois vai olhar celular, vai isso. E depois o tempo passa e não lê Bíblia, não lê mensagem. Mas por que não? Ah, mas não tem tempo, pastor, eu tenho que trabalhar. Primeiro você tem que colocar a sua leitura da sua Bíblia como prioridade. Tem que fazer parte. Você faz o caderninho, você coloca lá o que você vai fazer no dia. Pega, o irmão Renato é sábio disso aí. Pega a Bíblia, quantos capítulos tem, quantos versículos, e divide aí dentro de 30 dias, irmão Renato. Vê quantos capítulos nós temos que ler. Aí vamos fazer o primeiro dia. Depois ele vai falar para mim, para nós, como nós vamos fazer. Ó, irmã, se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, o primeiro passo para nós alcançarmos a estatura de um varão perfeito chama fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso encher meu coração de fé e coragem de fazer com que vocês alcancem essa fé também para ler a Bíblia. Parece impossível, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Estamos vivendo em uma fase final que nós vamos ver milagres. Então isso é um desafio para nós alcançarmos milagres. Ler a Bíblia é um milagre, 30 dias. Parece que é. Mas vamos realizar esse milagre com a força renovadora do Senhor Jesus. E não somente ler, mas você vai ler o que o texto está querendo dizer para mim. Aí você vai ver, irmão, que o Espírito Santo está te conduzindo a conhecer a palavra e persistir em ler. À medida que você lê, mais você vai ter vontade de ler. Quem nunca gostava de orar e começa a ter uma vida de oração, ele acha tão fácil, ele ama tanto que ele não importa qualquer hora, ele quer ter um momentinho de oração. Ele tem ali aquele momento sagrado de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes que vocês estão orando ao dia? Jovens, mesmo recebendo todas essas influências aqui, internet, TV, celular e etc., através do conhecimento, nós erramos por falta de quê? De conhecimento. Através do conhecimento temos como ensinar as pessoas. Você vai lendo a palavra, na hora certa, mocinha, você vai ajudar alguém, a sua coleguinha que está lá. O jovem é cheio de dúvidas, polêmicas internas, cheio de polêmicas internas, e a única forma de ensinar esses jovens é ser exemplos. Aí volta para mim, volta para o ofício, volta para o pastor, volta para o líder de jovens, volta para os diáconos. Precisamos ser exemplos, que alguém está olhando, está nos observando. Ser tu exemplo, entre exemplos, ensinar esse jovem a ser exemplos, a andar nos caminhos de Jesus e conhecendo bem a palavra. Como nós podemos falar de alguém se antes não temos conhecimento? E de quem realmente esse Deus, o qual estamos falando, com certeza o inimigo nos envergonhará. Agora, anota aí o 4º tópico. Deixa eu ver quantas horas. Quantas horas? Agora é 10h48, acabou o tempo. Mas deixa eu só ler agora aqui rapidinho. O quarto aí, renunciar às nossas vontades. Em Mateus 26, 39b, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como queres. Isso faz parte dentro do 4º tópico, que é renunciar. Você renunciar, andar de bicicleta, que você não gosta de andar de bicicleta, é fácil demais. Você renunciar, não brincar de bola quando você nem gosta de bola, é fácil demais. Mas aqui, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava ali próximo a ser preso e crucificado, e estava tendo uma conversa com Deus. E ele pediu que era para ser feito a vontade do Pai, e não a dele.
Senhor, não faça a minha vontade, eu quero estar na tua vontade perfeita. Ô Senhor, eu estou orando para o Senhor me dar uma moça, eu quero a Joaninha. Mas aí é a Mariinha que Deus quer. Mas todavia seja feita a tua vontade. Se é a Joaninha, eu vou casar com a Joaninha mesmo. Nós temos que renunciar a nós mesmos, todos os dias, perguntar para Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Você ler a Bíblia fazendo essa pergunta: qual é a sua vontade? Você vir para a igreja e ouvir a mensagem e dizer assim: essa mensagem é todinha por irmão fulano de tal. Não, você diz assim: essa mensagem que eu estou ouvindo é todinha para mim. Todinha para mim, é o Espírito Santo está me instruindo. Lembrar do sacrifício de Cristo por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus por nós não foi e nunca será em vão. Deus pensou em mim. Levante a sua mão e diz: Deus pensou em mim. Aquele sacrifício do Calvário, irmão, ele estava pensando em cada um de nós. Deus pensou em mim e em você quando planejou a redenção, enviando o seu Filho, o Cordeiro, para que hoje estivéssemos aqui nesta manhã. Vamos parar de pensar que nós não somos ninguém. Vamos parar de pensar que ninguém nos ama. Parar de conflitos internos, como: ninguém lembra de mim, ninguém me liga, ninguém vem na minha casa, ninguém conversa comigo, ninguém me ama. Basta lermos a Bíblia e verificar com os nossos próprios olhos o grande amor que Deus tem por nós, e jamais esqueceremos daquele dia no Calvário, daquele sacrifício por mim e por vocês. Concluímos assim: vocês jovens têm todas as ferramentas necessárias para fazer a diferença. Temos que começar a mudar a história da nossa vida, da vida dos nossos amigos, do nosso local de trabalho, da faculdade, da nossa família. Esses são apenas poucos dos passos que temos que adaptar como conduta de vida. Mas se começarmos com esses, com certeza Deus acrescentará porção dobrada do Espírito. Peço porção dobrada do Espírito Santo. Deus vos abençoe. Tem aqui uns parágrafos da mensagem, mas em outra oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus continue nos abençoando.